Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme Aranhas Assassinas. O filme foi lançado em 2007 e usa um tema que é de certa forma recorrente no cinema de horror, animais assassinos. Só que esse filme tem uma qualidade tão baixa, tão no chão, que eu acho que ele é ruim até para os padrões de filmes com animais assassinos. Para começar, o momento mais assustador do filme foi quando um mosquito pousou na minha mão e eu pensei que fosse uma aranha. Porque aranhas são naturalmente um animal assustador. Dá muita aflição ao longo do filme ver as aranhas interagindo com os seres humanos. E esse terror bem acertado acontece mesmo quando as aranhas são feitas de uma computação gráfica horrorosa. Mesmo assim, elas conservam esse aspecto mais assustador, digamos assim, porque faz parte da natureza desse tipo de animal, como seria também com cobra, como seria com escorpião e por aí vai. Basicamente, esse é o único ponto positivo do filme, porque o resto todo é muito ruim. O roteiro é bem ruim. Os personagens ficam falando umas coisas que eles são muito idiotas, é tudo muito artificial. Tem uma cena próxima ao final do filme em que um personagem quer pedir ajuda de uma autoridade. Ele está numa fila, ele passa pela fila para chegar na autoridade. As pessoas que estavam na frente dele na fila fingem que estão segurando ele, fingem que jogam ele para trás da fila e ele vai, tipo, como se ele estivesse sendo obrigado a ir. E ele não fala o que ele quer falar, que é uma coisa que ele poderia gritar do final da fila. Ele não precisaria estar na frente falando com a autoridade para explicar a situação. Então fica uma coisa muito artificial. Isso acontece em vários momentos do filme, principalmente nos momentos que envolvem aquele policial, que não tem atitudes de policial. Em um certo momento ele está no chão, tem um inimigo vindo na direção dele, em vez de se arrastar, se levantar, sair correndo, ele fica deitado no chão, levantando a mão, pedindo, por favor, não, 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 como se isso fosse adiantar alguma coisa. É inverossímil um policial agir dessa forma. Além desse caso específico, existem momentos comuns em filmes de terror em que os personagens de aranhas assassinas tomam decisões que não fazem sentido. Então eles estão lá na floresta e decidem ir para a aldeia porque um deles foi picado por uma aranha. Até aí tudo bem. Só que eles chegam na aldeia, que é um lugar estranho, não tem a menor pinta de ser um lugar de confiança. Tem um médico que é um cara esquisito, tem um outro homem que é um cara bizarro com um capacete, um saco na cabeça, muito sinistro. E eles deixam o tal do médico medicar o deles que foi picado como se o cara fosse assim uma completa autoridade no assunto, eles pudessem confiar. E eles continuam reagindo como se eles pudessem confiar, mesmo que os métodos fossem, no mínimo, estranhos. Claro que eles não têm obrigação de entender sobre medicina, mas quando você vê o cara enfiando uma agulha na aranha, extraindo da aranha na hora e colocando na pessoa que foi picada, tem alguma coisa esquisita aí. Pelo menos a mim não parece muito correto. Daí pra frente, as coisas vão tomando uma proporção pior. Porque tem dois personagens que escolhem, depois de já ter visto o médico tratando de forma bem estranha uma aranha que saiu do meio de frutas que eram servidas para eles, eles entram em uma caverna, que a frente da caverna tem um formato de aranha. E eles entram lá e ficam lá brincandinho, como se estivessem numa excursão de escola, sem perceber que eles estão num lugar bizarro, que tem tudo a ver com aranhas, sendo que acabou de aparecer aranhas ali também. Eles reagem, não, não, vamos continuar aqui. E eles se perdem lá dentro. Como assim? Como é que pode? Como alguém pode ser tão burro a esse ponto de se enfiar numa caverna, basicamente no meio do nada, e se perder lá dentro? Cara, que coisa patética. É muito ruim isso. Pior do que essa sequência, só quando o policial, depois de saber que aquele pessoal dali, da aldeia, não é confiável, ele se enfia na caverna também. Por quê? O que deu na cabeça desse policial?
fosse embora de lá para voltar com reforço, porque obviamente se tratava de um tráfico. Não, o cara vai lá e se enfia na caverna. Genial, parabéns para ele. Mas o prêmio de burrice que eu dou para um personagem desse filme é para aquela personagem feminina que é tipo o Naruto. Então, os três personagens do bem, diante, de certa forma, escondidos, de uns 5, 6 personagens do mal. Em vez dela parar e eles pensarem coordenando uma estratégia para eles conseguirem agir e fazer uma certa coisa que seria positiva, não, ela sai correndo e gritando para cima, de frente, de peito aberto. Como assim? Ela tinha feito isso antes também e tinha dado certo, porque aqueles aldeões são uns paspalhos. A mulher sai correndo no meio deles e eles não fazem nada. Dois deles seguram o homem, mas eles também não conseguem segurar por muito tempo. O cara sai correndo de boa também. Eu não consigo entender. Eles eram cúmplices então? Porque esses aldeões foram muito esquisitos. Aliás, eles são esquisitos o filme inteiro, mas no fim das contas eles eram só umas pessoas manipuladas, talvez? Umas pessoas bizarras que não estão exatamente interessadas em fazer mal a alguém. Se tivessem interessadas, eles teriam matado tanto o homem quanto o policial quando tiveram a chance. Agora eu vou comentar algumas cenas de forma um pouco mais específica. Então, se você não assistiu o filme e tem medo de spoiler, pode parar com o vídeo por agora. A ponte de teia. Os personagens estão lá, avançando dentro da caverna numa lógica que eu não entendi de continuar andando para qualquer lugar, em vez de procurar o lugar por onde eles entraram. Mas beleza, eles estão lá, encontraram uma ponte de teia. Genialmente, em vez de passar um por vez para não sobrecarregar a ponte, vão passando todos juntos, tirando o azarado que ficou para trás. A ponte rasga, obviamente não ia suportar o peso de todos eles. Aliás, se bem que a teia nesse filme ela é um elemento muito mágico. Na cena seguinte, você tem uma personagem pendurada em uma cordinha de teia, um negócio assim muito pequeno. Se a teia na ponte não aguentava o peso deles, como é que um filetinho de teia consegue suspender a mulher perfeitamente? É muito esquisito. Depois ela consegue escalar ainda para chegar lá no topo. O que me leva a outro momento bizonho. O vilão, que eles deixaram lá desacordado. Não desacordado, né? Eles simplesmente atacaram o vilão e saíram correndo. Deixaram o vilão lá sem saber como é que ele estava. Deixaram a lâmina lá, a espadinha, junto com o vilão também, porque eles são muito burros, e foram embora. O vilão chegou, tá lá pisando no pé da mocinha, aí ele é distraído de um jeito estúpido, olha pro lado, ela pega na perna dele e puxa. Que raio de vilão é esse? Que imbecil esse cara é, como é que pode? Ele tá ali na frente do abismo e ele fica lá pisando no pé dela, bancando o super vilão de quadrinhos. Como assim? O cara tinha o sabre, era só ele cortar os dedos da mulher, acabou. Não, ele quer lá ficar pisando, olha só como eu sou cara, como eu sou superior a você. O que também não faz sentido, porque ele queria pegar os corpos para vender os órgãos. Não era tipo arriscado ele de repente matar a pessoa na queda acidentalmente? Eu não entendi qual que era a lógica dele nessa situação. Falando na trama do tráfico de órgãos, eu tenho uma sensação mista sobre ela. Porque eu gosto dessa ideia, só que ela não casa com a outra trama do culto religioso às aranhas. Eu não vejo onde encaixa essa coisa das aranhas serem umas criaturas místicas, misteriosamente naquele lugar tem várias aranhas de várias partes do mundo, os habitantes daquela aldeia comem as aranhas cruas, simplesmente pega com a teia pendurada e come, e é isso aí. Onde é que essa história se conecta com o tráfico de órgãos? Parecem duas histórias boas, mas que juntas não faz sentido, não dá uma liga. Eu tenho a sensação de que são ideias que não são complementares. Elas estão espremidas na mesma história. E aí a trama do tráfico de órgãos acaba ficando meio deslocada quando ela ganha importância no final do filme, mesmo que seja uma boa justificativa pro médico. E como a parte do culto ficou dividida com o tráfico de órgãos,
Eu não sei dizer se as aranhas eram místicas ou apenas uma grande coincidência. Tem um monte de aranha que não devia estar aqui, junta aqui, e elas agem de um jeito que parece coordenado. Tem momentos em que os personagens caem na teia, mas não são atacados. Aí tem momentos em que os personagens caem na teia e são atacados. A gente viu que tem teias que são mais resistentes e teias que são menos resistentes. Qual que é essa lógica? São apenas furos de roteiro, erros de lógica? Ou será que as aranhas são seres místicos de alguma forma guiados por uma entidade superior? Eu não sei, mas acho que essa ideia renderia um filme bom, que com certeza não é este. No conjunto da obra, Aranhas Assassinas é um filme bem bobinho. Ele é aquele terror que, de certa forma, funciona, mas ele funciona apenas porque ele usa aranhas, e não porque ele constrói alguma coisa bacana. Ele não tem um bom enredo, ele não tem bons personagens, cenas boas estão em falta. Só tem cenas boas quando tem as aranhas, mas é só porque são as aranhas, não porque as cenas são bem construídas. Então, as cenas de aranhas são boas, apesar do filme fazer esforço para elas ficarem ruins. O filme também não é uma bomba, ele não é aquele trash, não é uma coisa horrível. Então ele é passável. Nada mais, nada menos. Deixe nos comentários sua opinião sobre esse filme. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber as próximas resenhas de filmes e vídeos sobre outras coisas, como animes, séries e o que me der na telha. É isso aí, pessoal. Até a próxima!